Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Por Trás da Família Perfeita. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai compartilhar conosco a sua vida, a sua carreira, questões pessoais ligadas à maternidade. Rafaela Strogo, bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra contar contigo. A Rafaela é mãe do Thomas, de 8 anos, corretora de imóveis e criadora de conteúdo. Ela é mãe solo e vai dividir conosco também essa experiência. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Vamos corrigir? Vamos começar corrigindo Cristiana. Eu não sou mãe solo. Eu tenho eu brinco que eu tenho uma equipe junto comigo. Eu tenho meu pai e minha mãe e seus respectivos, que são maravilhosos comigo, com o meu filho. Então, assim, ó, eu não sou mãe solo nem aqui, nem em outra galáxia. Maravilhosa! Gente, olhem que legal. Vamos já começar, né? Quem puder se identificar com ela vai aplaudir esta fala. Exatamente. Mãe solo, não tem rede de apoio, né, Lela? Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Então, assim, fora as pessoas, né, na minha casa, etc. Mas, assim, claro que o negócio diz... É só tu que vai ser a mãe, né? A mãe é a mãe. Mas, assim, a minha rede de apoio é maravilhosa. Então, assim, eu falar, eu sou mãe solo e dramatizar essa história não é comigo. Eu não romantizo coisas e eu não dramatizo outras. Eu sou muito preto no branco, entendeu? Perfeito, perfeito. E é essa rede de apoio, né, Lela, que também te torna uma profissional maravilhosa. Eu digo que uma coisa não tá diretamente ligada à outra, mas daí tu consegue ter mais tempo, né, pra focar em ti, nos teus projetos, sem se preocupar tanto com a rotina do Thomas. Faz sentido? Eu tenho tempo pra minha vida profissional e pra minha vida pessoal. Porque eu também tenho que ter tempo pra Rafaela. Eu tenho que ter tempo pra Rafaela profissional e pessoal, porque senão tu pira, né? Senão a mãe que existe ali É muito desfoca. pratinho chinês pra ficar rodando ao mesmo tempo. É uma loucura. É uma loucura e só quem a mãe entende. É. E Lela, nos conta um pouquinho, então, quem é a Rafaela hoje e como era a tua vida antes da maternidade? O que que mudou, esse divisor de águas que a gente sabe, enquanto mães, que existe? Se tu puderes fazer esse comparativo pra gente entender e te conhecer já melhor. Bom, qualquer mãe, né? Uma coisa é quando nasce a criança, outra coisa é quando tu não tem essa preocupação, né? Eu sou uma pessoa que nasceu o Thomas, nasceu a culpa junto, e eu acho que isso é uma coisa que tu sempre vai ter essa preocupação. Acho que a gente ouve, né? O Thomas tem recém 8 anos, mas eu ouço isso dos meus pais hoje. Hoje eu tenho 38 anos e eu ouço dos meus pais que eles se preocupam comigo até hoje. Então eu vou pra sempre me preocupar com meu filho. Então, literalmente, a Rafaela, antes de ter filhos, era outra pessoa, uma pessoa sem grandes responsabilidades. Hoje mudou de figura, né? Com certeza. Tudo que eu faço é uma grande responsabilidade. Tu é um exemplo. Filhos, eles mais vão pelo exemplo do que tu faz, do que eles ouvem, né? São completamente coisas distintas, né? Tu pode falar, mas eles vão olhar tu fazer e daí é diferente. Tu fala assim, não fica no tablet, não fica vendo TV, só que tu tá no telefone e eles falam, né? Mas mamãe, tu tava no celular e eu não posso usar o sabe? Aquelas coisas. Daí a gente tenta dar uma desviada. Né? Eu tava ali. Mas eu tava trabalhando. Ele, não, tu não tava trabalhando, que eu vi que tu tava no não sei o quê. Não, são tinhosos. A gente olha todo dia uma risada. E até, assim, eu concordo plenamente isso que tu falou, que exemplo arrasta, né? É inevitável, a gente tem sempre que lembrar disso. Mas eu acho que tem uma coisa muito forte na maternidade, que é... Sabe aquela frase que a mãe fala? Eu acho que fica a vida inteira, né? Ali na tua cabeça e volta. E às vezes, né? Não sei se tu concorda comigo, mas a gente... Claro, dizer, assim, entrar no comportamento, não faz isso, não faz aquilo, concordo, é exemplo. Agora, sabe aquelas frases, assim, a gente dá uma opinião, fala com o coração, a gente tem que cuidar muito, né? Porque isso entoa a gente... Eu, pelo menos, né, eu tenho essa experiência, o que a mãe fala vira um mantra, praticamente. A gente discorda de muita coisa, mas tem aquelas frases que
ficam. Ficam, né? com Então a certeza. gente também concordo plenamente contigo, só faço esse adendo. Sim. E além desse papel da maternidade, né, que eu já te conheço há um tempo, eu sei que tu é uma super mãe, eu te pergunto, além disso, né, quem tu é, como é que tu te descreve, falar um pouquinho assim profissionalmente, né, Lela, tu é corretora de imóveis, muito bem sucedida, muita gente te procura, uma excelente, super séria profissional. E também criadora de conteúdo, que faz com que as pessoas se identifiquem muito também contigo. Então, como é que é? Onde é que a profissão está na tua vida, o espaço que ocupa e também um pouco as dificuldades, porque a gente também não pode romantizar a nossa vida profissional. Tem horas que De fato. porque, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que eu acho Sim. que tu concorda, né, pelo É. que eu te conheço com É. isso também. A minha profissão, em particular, ser corretor de imóveis, é assim, tu não tem hora, né? Tu não desliga, não tem uma chave. Então, não é das 9 às 5 e de segunda a sexta. Então, tem muitas vezes que eu tô atendendo o meu cliente às 9 da noite, 10 no telefone. Final de semana eu faço muito atendimento, feriado eu faço muito atendimento presencial. Então eu abro mão muitas vezes de estar com meu filho. Aí é que vem a minha grande rede de apoio. Então a minha profissão é uma profissão que demanda muito do meu tempo. Mas eu amo a minha profissão, por esse outro lado, né? E daí na outra parte, né, na parte de criação de conteúdo, como tu falou da criação de conteúdo, eu trabalho muito com o churrasco, né? E eu uni o churrasco com o meu trabalho de corretora de imóveis, né? Que, como é isso, Rafaela? Eu assava por estilo de vida, né? Eu falo que não é hobby, é estilo de vida. Eu gostava, sempre gostei. E eu vi uma oportunidade quando um cliente me procura e fala, Rafaela, eu gostaria que tu achasse uma churrasqueira pra mim. Gente, mas não é um apartamento dele? Não, não é um apartamento, é uma churrasqueira. Ali eu vi uma grande oportunidade pra mim, porque eu vi que eu ia ter um diferencial muito grande. E acabou que grandes marcas me procuraram para eu representar elas nas redes sociais, etc. Então eu juntei uma coisa com a outra e isso começou a fazer muito sentido para mim. Então essa é a Rafaela aí dentro da profissão. Maravilhosa. Que legal, né? As pessoas às vezes não enxergam nichos que vão atrair potenciais clientes. Enxergar isso na medicina, no direito, na odonto. Eu acho que quando o profissional consegue sair da bolha e trazer algo que só ele, que é um diferencial, é aí que o destaque vem. Além de ser um bom e sério profissional. É que as pessoas podem se conectar contigo de diversas maneiras. Não somente quando tu és um excelente profissional. Tu ser um profissional excelente, né, de excelência, é o mínimo, né? É o mínimo. Agora, tu te conectar com pessoas, tu ser uma pessoa que se conecta de outras maneiras, aí tu tá jogando outro jogo. Sai da vala comum. Sai. Aí tu realmente te diferenciou. Por que tu é diferente, Rafaela? Eu sou diferente por isso, porque eu me conecto com as pessoas de outras maneiras. Maravilha. Não, perfeito. E quem tá ouvindo aqui, eu acho que pode estar tendo alguns insights até nesse momento, com né? certeza. Independentemente da profissão. Por que a pessoa é diferenciada? Como é que ela acolhe o cliente? A forma, o que ela expõe, o que ela divulga também dela, sem ter medo de mostrar quem é. No meu trabalho, por exemplo, durante as visitas, eu falo muito pouco do imóvel. Eu falo muito com o meu cliente de viagens, de restaurantes, agora do churrasco, muito sobre churrasco. Mas assim, com o meu tipo de cliente, né? Com os clientes que me procuram, são clientes que querem conversar de outras coisas. Eles já sabem, eles já têm muita informação sobre o imóvel que ele tá indo. Ele quer trocar uma ideia, eu falo sobre os espaços, né? Ai, olha aqui, tu te imagina aqui com a tua família, né? Ai, aquele restaurante bacana que tem aqui perto. Enfim, tu não fala sobre imóvel, tu sabe, fala sobre outras coisas. Então, o que eu falo muito é sobre tu ter repertório. E eu acredito que em qualquer profissão que tu estejas, tu, como advogada, qualquer outra profissão, né? Onde tu tenhas repertório, tu vai te conectar com o teu
cliente em outro nível. Que legal. E a importância, né, do profissional não ficar bitolado na sua área. E como advogada também, eu tenho muito essa, né, nós, advogadas, advogados de direito de família, eu vejo que os que se destacam, eles sabem um pouco de tudo. Literatura, experiência de vida, que vai nos tornando profissionais muito melhores. Sim. Não só do direito. Tem até uma frase que é algo como: quem tudo sobre direito sabe, nada sabe. Principalmente o advogado de direito de família. Tá. E acho que isso se aplica perfeitamente à tua profissão. Esse é o destaque, esse é o diferencial. Dominar a sua área tecnicamente é o mínimo, né, Rafaela? Isso mostra que tem. Mas além disso, saber, né, conseguir trazer essas informações, pensar e dividir com o seu cliente essas informações. Né? Fazer ele se colocar no teu lugar. E bom, que legal essa ideia que ela teve, essa visão. Muito legal, Rafa. E voltando um pouco sobre a questão da maternidade, nós temos muitos assuntos aqui hoje. O que ninguém te contou sobre ser mãe? Assim, objetivamente. O que a gente tem uma certa romantização da maternidade, acho que o primeiro, o único filho, né? Desde a gravidez, isso é muito legal, uma experiência da barriga crescendo. Mas, ok, nasceu a criança. Tem alguma coisa que ninguém tinha te contado? Porque culpa, por exemplo, a gente sabia, né? Existe, assim, as pessoas falam, mas algo assim... Assim, Cris, como tu sabe, mas né, talvez as pessoas que estejam nos vendo, nos ouvindo aí não saibam. Eu tive uma gravidez fora do Brasil, tá? Eu tive o Thomas nos Estados Unidos, eu morei muito tempo lá e eu tive o Thomas lá. Então eu estava sozinha, né? Com amigos, mas sozinha. Sozinha com meu ex-marido, né? Mas sozinha. O que acontece? Eu não sou uma pessoa que romantizo a gravidez, maternidade. Eu não gostei de estar grávida, tá? Assim, ó, eu brinco, né? Mas assim, ó, se pudessem me dar meu filho ali no hospital, eu ia amar. Amar. Eu não gostei nada de estar grávida. Se alguém tivesse me avisado, beleza? Estaria mais preparada. Mais preparada, mas assim, não gostei. Não gostei de ver meu corpo mudando, não gostei de me olhar no espelho. Mas quando saiu, maravilha, amei, Thomas, amor da minha vida. E nos Estados Unidos não tem essa cultura do Brasil do negócio da cesárea. Lá é o seguinte, é parto normal, acabou. Então eu fui até 41 semanas, tá? Assim, não tem outra. Então, assim, quando eu tava ali nas 38 e eu trocava ideia com minhas amigas aqui no Brasil, que eu tinha umas que estavam grávidas, tipo, perto, eu olhava e falava assim, pelo amor de Deus, acaba isso. E não acabava nunca. Porque as últimas 3 semanas ali parece 3 anos. Só que pra mim não foi 3, né? Porque eu fui até 41. Então, pra mim, aquilo era, assim, ó, devastador. Mas daí saiu o Thomas, maravilha, amor da minha vida. Logo depois, né, foi aquela coisa, minha mãe ficou lá um tempo comigo, daí ela voltava pra cá, e daí ela voltava pra lá, mas assim, ela morava no Brasil, e eu morava lá, então eu ficava longos períodos sozinha, com uma criança pequena. Eu tinha ajuda lá, tinha umas babás até brasileiras que me ajudavam de vez em quando, mas era uma coisa de vez em quando, porque... babá nos Estados Unidos não é que nem aqui, são culturas muito diferentes. Assim, me virei. Foi uma coisa assim, vamos lá, que vai dar certo. E foi dando certo. Mas assim, eu não romantizo nenhuma parte disso aí. Nem a maternidade, nem a gravidez, nem o casamento. Então assim, já te respondi tudo. Tudo eu não sou. Maravilhoso. Maravilhosa. É isso aí, é poder falar sobre isso, né? Abertamente. Eu até comentei, a gente gosta de ver a barriga crescer. Gosta, mas eu sou uma pessoa também, ela tô na minha 3ª gestação e eu odeio estar grávida. E hoje eu digo, eu grito, eu odeio estar grávida. É horrível, né? Assim, eu não Os sintomas. Que fique claro que eu não estou fazendo uma apologia a absolutamente nada. Eu tô falando da minha experiência, do que eu gostei, do que eu não gostei. Igualmente. Acho que é muito assim, tem mulheres que ficam grávidas e não enjoam, não passam mal, a vida segue maravilhosamente, conseguem esquecer que estão grávidas. Agora, pra quem tem uma vida corrida, o próprio peso, né, a barriga, aquela sensação, eu acho super natural não gostar e amar, saber que o filho tá ali dentro e tá crescendo.
Não chega a ser uma dicotomia. Eu acho que é algo, assim, natural, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E falando um pouco da tua experiência de ter tido o Thomas no exterior, lá não tinha família, né? Tua mãe não morava lá, passou um tempo lá, mas teu pai não, tua mãe não. Meu pai ia bastante, minha mãe também, eles meio que se revezavam, meus pais são divorciados. Eles iam com uma frequência, assim, significativa, mas não moravam lá. Claro. Não é que nem aqui. Não é tu levanta o telefone, tá na esquina. É diferente. Maravilhoso. E como é que foi a tua dinâmica familiar? Tu falou que tu é divorciada. Sim. Né? O teu marido, ele veio pro Brasil, voltou contigo, ficou lá, teu ex-marido. Não, foi assim, nós fomos morar nos Estados Unidos e ficamos lá bastante tempo, daí o Thomas nasceu e o Thomas nasceu em março de 2018 e a gente se separou ali setembro de 2019. O Thomas era pequenininho ainda. Então, nós ficamos juntos aí um tempo, desde que o Thomas nasceu. Quando a gente se separa, em 2019, setembro, outubro de 2019, aí eu volto pro Brasil ali para Natal e Ano Novo, dezembro, volto pros Estados Unidos e a pandemia bateu, né? Iniciozinho ali do ano de 2020. Então, eu ainda morei nos Estados Unidos até junho de 2020. Foi quando eu voltei. Então, assim, primeiro que ninguém casa querendo se separar. Sim, isso é estatístico. Ninguém. Tu trabalha com isso. Sim. Minha mãe também. Sim. Tu trabalha com isso. Ninguém casa querendo se separar. Quando decidir se separar também é um processo, assim, bizarro, né? Tu chegar assim, tu fica naquela coisa, né? E vai. E daí tu decide assim, ó, agora acabou. Eu preciso sair disso. Tipo assim, tu começa a ver que essa não sou mais eu. Isso aqui não é pra mim. Eu tava lá, eu tava sozinha. Então, assim, eu pensei, deu, acabou. E fazer esse processo sem ter, tipo, meus pais, meu apoio, grandes amigas tipo, da vida inteira. Uma coisa é fazer FaceTime, outra coisa é tete-a-tete, né? Claro, poder chorar, abraçar. Mas, enfim. E daí, quando eu decidi real, assim, e daí depois decidi voltar pro Brasil, o que foi a melhor decisão da minha vida, ter voltado, porque a gente romantiza essa história de morar no exterior, né? Muito. E morar fora é maravilhoso. Eu tenho uma irmã mais velha, 5 anos mais velha que eu, que mora em Londres há 25 anos. E tá lá, feliz da vida, não imagino ela saindo de lá por nada. Mas assim, tem pessoas que dá certo por um período e volta, assim como eu. E eu voltar foi assim. Eu não poderia ter feito uma decisão melhor. Que maravilha. Só que assim, eu ter me separado. Tô lá, moro um tempo mais lá, divorciada. Aí eu arrumo 4 malas, imagina essa cena. No meio da pandemia, arrumei 4 malas, peguei uma criança pequena, botei no colo, um carrinho, um bebê conforto e vim embora. E junto com aquela mala carregada de frustração, porque Não, o divórcio mexe com todas as nossas crenças e... Mas a coisa física também foi difícil, porque a gente tava no meio de uma pandemia. Eu voltei com aqueles... máscaras. Máscara e com tinha um negócio ainda. Tipo um capacete. Eu não lembro o nome daquele negócio, era um negócio de plástico aqui na frente, Sim. assim. E o aeroporto todo fechado, eu lembro que não tinha uma loja aberta, tinha que levar lanches. Ai, meu Deus, Lela. O próprio voo não tinha comida, não sei o que, não serviam nada por causa da pandemia. Foi um rolê. Olha, e daí chegar aqui, daí tinha aquela coisa que não podia abraçar a família. E adaptação. Eu cheguei aqui,
o quê? Que eu não vou abraçar minha mãe e meu pai depois de tudo que eu passei? Mas é bem capaz. Imagina. Já saí abraçando azar. Não, né? Não, daí é uma coisa, né? Não. Daí é É humano. instinto, é humano, é visceral, Azar. né? Nossa mãe, a gente saiu de dentro dela. Pelo amor de Deus, Nesse já momento. saí abraçando todo mundo. Ai, que lindo, imagino. E, bom, o pai do Thomas, então, ficou lá, ele ainda mora lá? Mora até hoje, Daí eles têm uma comunicação, eles falam por vídeo e ele vem pro Brasil, ele vem Ano Novo, Natal, vem pro aniversário do Thomas, vem Dia dos Pais, então eles se veem com essa frequência e se falam pelo FaceTime. Uhum. E esse processo de divórcio, assim, sou advogada de família, a gente sempre pensa, né, nisso também, claro. Não, Sim, na parte jurídica, não quero que tu entre em detalhes aqui, mas assim, acho que nunca é 100% fácil, né, Lela? Não. Ainda que o casal se dê muito bem, quando o casal se dá muito bem, sempre tem... Porque o casal separou, então por algum motivo o casal, né, algumas diferenças e dificuldades fizeram com que aquela decisão fosse tomada. Então, tu passou por algo parecido ou contigo foi muito diferente? Eu vou te dizer, tá? Acho que dentro de um contexto, acho que foi fácil. Fácil. Tá? Eu deixei as coisas muito práticas para poderem ser efetivadas. Tá? Foi tudo através dos Estados Unidos com o advogado lá. Porque o casamento foi lá, entendeu? Sim, então sim, tinha que ser com o advogado lá. A gente pegou, então, foi um advogado para fazer um divórcio, foi um acordo lá, pá, pum. Maravilha. E deu, acabou. Saiu todo mundo feliz. Assim, não teve briga. Não teve briga. Ótimo. Acabou. Todo mundo feliz e realmente para a profissão dele é muito positivo ele estar lá e tá tudo certo. E o Thomas fala com ele bastante, e ele vem pra cá ver o Thomas, então tá tudo certo. Que legal. E sabe que eu tenho, né, clientes, mulheres e homens também, mas falando um pouco das mulheres, das mães que moram em outros países. Já tive clientes e tenho clientes que atualmente estão passando por uma situação de morar fora, terem se mudado pra lá, né, abandonado a rede de apoio, construído a vida lá e não deu certo. E é muito diferente, assim, isso eu vejo e eu tô ficando chocada até como a lei brasileira abraça as mulheres, as mães, em diversos sentidos. O direito em outros países, Estados Unidos até eu conheço um pouco menos, mas na Europa principalmente, é impressionante como eles estão atrás de nós nesse aspecto de olhar para a mãe e reconhecer a invisibilidade do trabalho materno. O valor econômico do trabalho materno, que é levar, buscar, fazer a gestão, se preocupar. O ordenamento jurídico brasileiro, ele está hoje, eu digo isso para os meus clientes homens também, muito mais do lado da mulher mãe do que do pai. Sim. E Lela, voltando à tua vida aqui no Brasil hoje. A tua mãe é uma advogada, né, muito reconhecida no direito de família, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil. E então tu tem sempre... Vou te corrigir, tá? Hoje ela é a avó do Thomas. Maravilha. Ai, coisa boa. Um dia eu quero fazer a mesma coisa. Tu não tá entendendo? O meu filho é apaixonado pela vovó Mônica. Que amor. Não, ele vê a vovó Mônica, é a vovó Mônica. Que amor, que lindo. Como eu disse, espero poder um dia ela vir a tudo ser vó. Não, e a mãe senta e brinca. Senta no chão, brinca de avião, brinca disso, brinca de não sei o quê. Desce do salto mesmo, e vira criança. Que salta. A mãe senta e brinca com ele. Então, assim, ó, é uma advogada maravilhosa, tu sabe, tu conhece. Mas, assim, ela é hoje a avó do Thomas. O primeiro papel dela, antes de tudo. Coisa boa, né? Poder voltar, ver os filhos nos netos e poder ter uma experiência muito diferente do que na época. Porque na época, né, que tu era criança, ela devia estar correndo. Nossa, ela tava fazendo a no história auge dela, né? Ela tava fazendo a história dela, professora da PUC, etc. Então, a mãe tava fazendo a história dela. E tudo certo, fez certíssimo. Hoje ela só é quem ela é, porque anos atrás ela tava escrevendo a história dela. Assim como hoje, o Thomas com 8 anos, eu estou escrevendo a minha história. Que legal, e é isso que eu ia te trazer, assim, ter essa experiência. Eu acho que quando nós somos crianças, muitos filhos não ficam indignados, mas,
critica um pouco a mãe por trabalhar e não dá muitas vezes aquela dedicação, não consegue enxergar ainda o valor do exemplo que ela tá sendo. Eu acho que pros meninos buscarem talvez mães, né, esposas futuras fortes como as suas mães. E não que ela precise trabalhar, não é isso, mas mães que correm atrás, não abdicam da sua vida, dos seus projetos. Como eu vejo, tá? Eu quero que o Thomas me veja e sinta orgulho de quem eu sou. Entende? Já desde pequenininho. Desde pequeno. Então, assim, eu prefiro que o tempo que eu esteja com ele, no final de semana, pela noite e pela manhã, por exemplo, que sejam momentos memoráveis. Que aqueles 30 minutos sejam momentos intensos e maravilhosos. Que talvez no meio da tarde eu não dê atenção pra ele, mas que de manhã, no café da manhã, ou de noite, quando eu tô ali com ele fazendo ele dormir, ou no momento do banho, etc. Aquilo foi maravilhoso. A hora da janta, quando a gente sentou pra jantar, foi maravilhoso. E assim vai. E outros momentos, quando a gente, no final de semana, foi fazer isso ou foi aquilo, entendeu? Viajar. Exato, viagens. A gente fez ano passado uma viagem que a gente foi pra Disney. E daí depois ele queria muito fazer o cruzeiro da Disney. Querido. E eu levei ele pro cruzeiro da Disney. Ele queria muito fazer o cruzeiro da Disney. Então foi só eu e ele. E foi maravilhoso. E ele lembra até hoje do cruzeiro, etc e tal. Então, assim, ter momentos inesquecíveis com ele, maravilhoso. E que ele saiba que eu tô fazendo a minha história, que ele fala muitas vezes, né? Como eu faço muito negócio de internet, de redes sociais, sabe, né, que eu chamo meus seguidores de seguimores, né? Sim. Ele chama, né? Ele chama meus seguimores. Ai, que amor. Às vezes de manhã, a gente tá tomando café da manhã, ele olha pra mim e fala assim, ó, já deu oi pros teus seguimores hoje, mamãe? Ai, querido! Sim, ele tá contigo na tua caminhada. E um dia ele vai ser, ele vai querer criar a história entendeu? dele. Então, assim, cara, ele vive comigo isso, eu acho tão bonitinho. Que amor, que amor. Tua companhia eterna, né, Lela? Ele realmente, assim, Chaveirinho. é muito especial, Que amor. Eu sou mãe de 2 meninos, né, também, como tu sabe. Eu acho que a relação da mãe com o filho é uma com o dádiva. É uma dádiva com o guri. Tu sabe que, assim, quando eu estava grávida, eu queria muito que fosse um menino. Se fosse menina, maravilhoso, tá? Mas eu acho que eu não teria a menor aptidão pra menina. É muito diferente. Eu vejo pela minha irmã, a relação dela com a minha sobrinha e com o meu sobrinho. A relação da mãe e da filha, eu imagino, não sei, né? Eu tô grávida de uma menina, eu vou ter essa experiência, eu também gostaria de ter essa experiência. Mas se eu pudesse, a relação é muito mais complexa, pelo que eu percebo, e se eu pudesse hoje, assim, ó, decide, menino ou menina, vai voltar atrás, menino. Porque hoje eu não sei como é essa relação, mas é algo... algo... Já tem 2 guris, né? Eu tenho 2 guris, é a coisa mais linda do mundo, mamãe. E ele veio até me dizer, não quero contar muito, né, das minhas histórias aqui, não é o objetivo, mas eu fiquei tão emocionada que ele me disse que ele tá numa escola religiosa, católica, eu acho lindo, ele reza, ele super, eu estimulo muito isso nos dois, mas meu maior fala muito mais, o pequenininho tá aprendendo a falar, fala, mas do jeitinho dele, né, se comunica diferente, e ele me diz que quando ele olha pra imagem de Nossa Senhora, porque lá tem uma gruta, ele lembra de mim. Não, eu quase morri. Não, guri tem uma coisa assim, o Thomas cansa, né, de me olhar assim, e tu vê... Ele te olha e fala assim, mamãe, eu te amo muito. Mamãe, tu é muito linda. E daí tu pensa assim, ó, gente... Não tem. Resetei a vida. Podem falar o que quiser, entendeu? Pode ser a Gisele Bündchen. O meu filho falou pra mim que eu sou muito linda. É o que importa. Exatamente. Acho que a relação da mulher, né, da mãe e do filho, ela é muito mais... Não sei, um dia talvez eu diga que diferente, mas ela é uma relação mais fluida. Com a menina tem algumas complexidades que a gente não conhece. Que legal. Lela, então, entrando aqui na última parte da nossa conversa, né, a gente todos, né, quem não te conhece já percebeu que tu é uma super profissional, uma super mãe, equilibra os pratos, cuida de ti. Não, eu tento. Consegue, do teu jeito, cada mãe consegue do seu jeito.
né? Tenta, vai passar a vida tentando. Tem dias que a gente dá uma frustrada, Claro, assim, claro. dá uma depresinha normal. Saber que isso é normal. É pra isso que a gente faz terapia. Com certeza, por isso que nós temos amigas, que nós temos, né, que a gente tá aqui conversando. Vinhozinho da semana. Com certeza. E bom, sobre a carga mental, acho que isso é algo que já ficou muito claro, né? Que tu, enquanto mãe, enquanto profissional, bem-sucedida nas duas áreas, isso eu estou falando, não precisa concordar. Sente isso. E o teu dia a dia, assim, a organização da tua rotina. Tu acorda com o Thomas, brinca com ele vai pra escola, né, eu suponho. E tu consegue levar, buscar ele todos os dias na escola? Como é que isso está? Não, pra isso eu já sou organizada, eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso. E daí também, às vezes, avós ajudam com isso. E ele tem atividades, então o dia dele já é preenchido com escola e atividades. Ótimo. Então eu vejo ele no início do dia e daí depois, final do dia, janta, banho... Se organizou nesse sentido. Maravilhoso. E ele estuda numa escola que é das 8 às 13h30. Entendeu? Então, um bom período do dia ele tá na escola. Tá na escola e depois tem as atividades. E indo até pro final agora, Lela, o que tu deseja pra ti e pro teu filho nos próximos anos? Como é que tu imagina, né, vocês crescendo, ele crescendo e tu assistindo, porque ele vai ser homem, vai ser adolescente, tu vai seguir sendo profissional. E eu vejo assim que na nossa idade, né, porque eu tenho a mesma idade que tu, a gente tá se encaminhando talvez pro auge da nossa força laboral, estamos no auge, né, muitas vezes da nossa carreira, não dá pra dizer, mas ainda temos muitos anos pela frente. E quando isso passar, ele vai ser homem, vai ser adolescente, vai estar indo ali. O que tu deseja pra vocês nos próximos anos? É uma pergunta que pode soar um pouco clichê, mas eu acho que cada mãe tem a sua expectativa, tem a sua crença, tem a sua forma de enxergar a adolescência. Será que vai ser mais fácil? Será que vai ser mais difícil? O que tu imagina? Eu tenho uma coisa que eu já, vamos dizer assim, estipulo muito, que é não criar expectativa. Porque eu acho que a expectativa já pode gerar uma frustração antecipada completamente desnecessária. Entendeu? Então, se tem uma coisa que eu não crio, é a tal da expectativa. Eu só quero uma coisa, eu só quero que ele seja feliz. Dentro da realidade dele, dentro do que ele se propuser. Se ele quiser, a atividade que ele tiver a fim de fazer, eu vou apoiar. O que ele tiver a fim de, entendeu? Então eu vou apoiar ele dentro da decisão dele. Não sei que esporte, quando ele tiver lá seus 16 anos lá na adolescência, como tu falou, ele vai querer fazer. Não sei, ele tem 8 hoje. Ele pode mudar de ideia no percurso. Isso é maravilhoso. Porque as mães, elas tendem a desenhar, né? Não faço isso. O filho que elas desejam, que elas almejam. Não, eu não sou esse tipo. Porque eu acho que isso gera, primeiro, uma expectativa dentro de mim. Então, eu já vou criar uma ansiedade em mim que não vai ser legal. E eu vou depositar nele uma responsabilidade completamente desnecessária. Uma criança. Ele é uma criança. Ele tem que se desenvolver em tantas coisas. Ele tem que se desenvolver cognitivamente. Ele tem que se desenvolver como pessoa. Ele tem que criar o caráter. Ele tem que ter tantas coisas mais importantes do que ser isso ou aquilo a partir do que eu quero. Não. Ele tem que ser o Thomas, porque o Thomas decidiu isso e isso aqui. Bom, se ele estiver indo para um lado que eu, Rafaela, considero errado, daí eu vou... Vai entrar em cena? Daí eu vou... Não, Thomas, isso aqui, acho que não. Acho que pra cá a gente vai melhor. Daí são coisas distintas. Agora, eu chegar pra ele e falar assim, não, meu filho, olha aqui, tu vai jogar futebol porque eu quero que tu seja o... Sei lá, agora tá na moda o Vini Júnior, né? Nem o Neymar, né? Que tu vai ser o Vini Júnior, que não sei o quê. Mas jamais. Não isso é meu estilo. Isso é muito legal te ouvir. Eu acho que muitas mães precisam ouvir isso. Porque eu vejo muitas mães querendo escolher as amizades dos filhos, querendo escolher os hobbies dos filhos, querendo escolher tudo.
O esporte, como tu falou bem do futebol, o esporte que a criança vai querer, tu vai fazer futebol 4 vezes por semana. A criança não quer fazer futebol, ela quer fazer, sei lá, aula de jiu-jitsu, ou não quer fazer artes. Existe, né? Crianças um pouco mais intelectualizadas. A gente vê muito essas crianças, às vezes, com altas habilidades, que acabam se afeiçoando muito aos esportes. E as mães ficam muito frustradas. O que eu, por exemplo, assim, acho que tem um esporte que é essencial, que é a natação, que o Thomas fez desde pequenininho, que ele adora, e eu acho que natação é uma coisa de sobrevivência. Mas ele adora. Então, tudo certo, mas é sobrevivência. Tentei botar no futebol, ele fazia ali umas aulinhas no prédio, fazia com uns amiguinhos, mas assim, não gostou. Tudo certo. Tu vê um exemplo do que eu trouxe? Guri tem que fazer futebol. Não tem que. Não. Desculpa. Tem que saber sociabilizar, né? Eu acho que o futebol ajuda, mas não precisa jogar Meu filho futebol. é uma das pessoas mais sociais que tem. Ele é assim, ó, ele entra e toma conta com adulto, com adolescente, se ele tiver uma pequena... Ele fala, a gente entra no Uber, se a gente anda de Uber, ele conversa com todos os motoristas. Querido. Oi, qual é o teu nome? Eu sou o Thomas, eu não sei o quê. O que tu faz? Então, assim, ele não precisa do futebol para socializar. Por exemplo. Então, cada mãe tem que conhecer o seu filho. Por isso que eu não crio nenhuma expectativa para ele ser ou não ser alguém. E tá funcionando super bem. Pra mim, sim. É isso aí. Eu acho que muitas mães têm que ouvir isso, Lela. Então, tá sendo super útil, assim, a gente ter entrado nesse ponto, né? Porque ser a mãe que o filho precisa. E assim, até para finalizar esse quadro da nossa conversa, eu vejo que muitas mães querem reparar alguma coisa no relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, porque nunca vai ser perfeito, sempre a gente vai querer superar aquilo que nossos pais foram, ou não, ou querer ser uma réplica, acontece também. Mas querem ser e dar aquilo que talvez tenham sentido falta lá atrás. Por exemplo, a minha mãe me obrigou a fazer balé, vamos supor. Me obrigou. É. Eu fiz balé também, exatamente. E, então, assim, eu peguei um exemplo. Mas ela viu logo de cara que não ia dar certo, daí ela... Já cortou. Excelente. E eu vejo, assim, muito aquela questão de querer ser quem nós queríamos que nossos pais tivessem sido em algum ponto, e a criança não precisa daquilo. Então a gente sufoca. Às vezes, eu gostaria de ter recebido mais abraço, mais carinho, então eu vou quase que sufocar o meu filho e ele vai fugir de mim. Porque eu tenho, por exemplo, 2 filhos. Um precisa, outro não precisa. Então, saber ser a mãe que o nosso filho, determinado filho, precisa que a gente seja. E tratar desigualmente os desiguais, né? Máxima aristotélica, a gente não precisa ser a mesma mãe para todos os filhos. Mas isso, te ouvindo, eu tive essas reflexões, essas percepções que eu acho que é muito legal a gente estar divulgando. E Lela, então, infelizmente, nós temos um tempo aqui, adoraria, né, que a gente tivesse o dobro de tempo para conversar, entrar em outros assuntos sobre a tua vida hoje. Voltaremos. Com certeza. A famosa frase aquela... Mas faremos depois desse, quando finalizarmos aqui. Não, depois tu vai. Eu te convido aqui em lar. Tu vai lá na minha churrasqueira no Vou adorar, quadro. vou adorar participar. Mas cuidado, posso falar demais. Ué. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem tá aqui nos ouvindo. Pode ser uma mensagem profissional, pessoal, de mãe para mãe, ou de mulher para mulheres, ou para homens. O que tu gostaria de deixar, assim, uma mensagem, um mantra, uma frase, alguma coisa que te inspira a acordar todos os dias e lembra daquilo quando tá falhando, porque eu acho que todos nós temos, e quem tem mais autoconhecimento, como é o teu caso, acho que tem mais clareza disso. Então, o que tu deixaria? Eu não sei se é mantra, não sei, mas assim, a gente conversou antes, né, Cris, e entrando um pouco na tua profissão, né, como advogada de família, o que eu diria para pessoas que não estão felizes nas suas relações e que têm medo, né? Foi uma decisão difícil para mim, tá? E acho que tu deve ver bastante disso. Mas foi a melhor decisão que eu tomei pra mim e pro meu filho. Tá? Assim, eu não queria que meu filho mais visse aquela Rafaela.
eu queria que o Thomas visse a Rafaela que eu sou hoje. Só que eu só sou hoje porque eu tomei aquela decisão lá em 2019. E eu vim me transformando de 2019 para 2026. Entendeu? Eu fui acordando, tu vai entrando, né? Ninguém se divorcia feliz. Tu não tá feliz e se divorcia. Vamos combinar, né? Uhum. Então, assim, tá lá no fundo e o teu filho tá te vendo daquele jeito, tu não pode passar essa mensagem pra criança, seja adolescente, tu não pode, né? Então, assim, eu tava no fundo, e vendo aquilo, não, eu vou ter que sair daqui. Só que eu brinco que o fundo tem uma mola, né? Então tu bate na mola e volta. Demora um tempo e tal, e daí eu já tava fora, sabe? Então, assim, a minha mensagem é, assim, de alguma maneira, tu enxergar isso, né? Procurar ajuda tanto no teu meio, né? De um advogado, mas também de áreas de saúde mental, etc., para conseguir sair disso, para conseguir tomar essa decisão que é difícil e falar sobre. Para mim foi bem difícil, mas assim, ficar nisso, Cris, é um tiro no pé, cara. É difícil sair, mas quando tu sai, tu só vai ver muito tempo depois que tu fez uma decisão positiva para todo mundo. Para ti, para criança, inclusive para o parceiro, para todo mundo. É a melhor decisão para todo mundo. Então, assim, ó, não fica nisso que vai dar ruim. Não é... Então, não é um mantra, não é uma frase de efeito. É um conselho. Não deixa de ser. Foi o que hoje me tornou quem eu sou. Senão eu não sei onde eu estaria e como eu estaria hoje. Maravilhosa. Lela, muito obrigada pela tua participação. Muito inspiradora. Tenho certeza que muitas mulheres vão ouvir e querer que amigas, pessoas queridas escutem, porque é inspirador ver uma mulher forte, uma excelente mãe, excelente profissional que passou por dificuldades, né, que é o rompimento de um relacionamento e que é uma mãe solo, só que não, né, que tem a sua rede de apoio, valoriza essa rede de apoio, consegue entregar o filho e confiar nessa rede de apoio, que muitas também não conseguem. Muitas querem abraçar tudo e acabam não abraçando nada. Então, muito obrigada pela tua participação e nos veremos em breve, com certeza, em outras oportunidades, estar aqui conversando conosco. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Foi um prazer ter aqui essa convidada e falarmos sobre maternidade, sob outra perspectiva, que é o nosso intuito, trazer pessoas, convidados, convidadas que abordem mesmos assuntos sob as suas óticas, sob as suas experiências de vida. Então, continue acompanhando a nossa série Por Trás da Família Perfeita, que muita coisa legal vai vir.